Vamos estudar a Bíblia. E eu não sei se os jovens terão aula, se não tiver, pode ficar aqui, tá? Nós vamos estudar, estamos estudando um livro muito interessante. A paz, amados, quero convidá-los, então, a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Na semana passada, nós fizemos uma pequena introdução. E o nosso objetivo é abrir o livro de capa a capa, de Gênesis, Apocalipse, e ler, pelo menos entender o que significa, qual o assunto de cada livro, né? Seria interessante que nós, cristãos, pudéssemos ter essa certeza. Amém? Quero agradecer ao Departamento de Mídia que nos possibilita projetar aqui. Portanto, fico mais à vontade aqui, com as mãos livres, para poder aí folhear a minha Bíblia, que eu já vou projetar aqui, tá bom? Então, na semana passada, nós começamos a estudar o capítulo 1 de Apocalipse. Nós lemos todo o capítulo 1 e viemos conversando, né, sobre esse capítulo. Nós chegamos, na verdade, né, hoje é a parte 2 desse capítulo 1, vamos entender como se fosse uma introdução, e nós paramos ali no versículo 6, na verdade. Eu quero retomar com você, porque hoje nós vamos entender o porquê que João está fazendo ali, onde ele está, o que ele está falando, para quem ele está escrevendo, não é verdade? Mas eu queria retomar com você da semana passada, dos 7 versículos que nós lemos, os 3 últimos, no versículo 5, o João ele está falando ali, e parece que de vez em quando ele tem ele dá uma viajada assim no futuro e volta ali, ele quer falar, ele tenta se conter, mas ele fala assim, olha, ele está falando de Jesus Cristo, aquele que nos ama. E quando ele coloca essa frase, aquele que nos ama, quando você lê, é atual isso. Ele está falando, ó, Jesus, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, eu fico, o que o João quer transmitir? Já nós vamos colocá-lo aí numa situação onde ele está. E eu entendo o seguinte, que Jesus hoje, ele continua me amando. Então, quando eu leio esse versículo, aquele que nos ama, eu entendo que Jesus me ama. E por si só, isso seria suficiente para eu ser feliz. É que nós vamos aprender com João nesse livro que nós não somos assim. Mas ele fala, olha, mas você ainda está preso nos seus pecados. Nós não damos um passo. É claro que quando você tem um projeto, você tem que dar passos, né? Conforme os seus pés alcançam, não é verdade? A gente não pode dar um passo maior que a perna, não é verdade? Você tem uma renda X, você vai querer comprar alguma coisa XY, e aí você tem que parar, entrar aí no jogo de finanças, pagar um pouco mais caro e tal, mas bom seria se nós andássemos de acordo com os nossos passos. Mas, por que eu estou falando isso? Porque Deus quer mais. E quando Deus visita o João e pede para o João escrever essa carta para nós lermos hoje, 2000 anos depois, tem um significado. Ele fala, olha, eu te amo, eu continuo te amando. E outra coisa, ele fala assim, olha, eu te libertei dos pecados. Mas como, Senhor? Como me libertou dos pecados? Eu sou mau. Sem Deus não há bondade alguma em nós. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá na carta aos Romanos. Fala assim, ó, pobre homem que eu sou. Ele vai falar que em mim não habita mal, não habita bem algum. Ele fala 20 anos depois da conversão dele. O apóstolo Paulo. Então, entender que Jesus continua me amando e que ele me libertou do poder do pecado, que eu não preciso mais alimentar o prazer da minha carne só, eu não posso viver só para satisfazer os meus desejos. Isso significa se libertar do pecado. Por exemplo, quando que o casal vai ser feliz? Quando você entender que você foi feito para fazer o seu cônjuge feliz. Então, assim, eu tenho que amar a minha esposa. E a minha esposa tem que me amar, mas como? Aí Cristo fala, ó, eu dei a minha vida por vocês, pela igreja, nesse sentido. Então não que você tem que se matar, então eu vou me matar, não é isso, não. Você tem que
o seu desejo tem que ser menor, o seu cônjuge tem que ser o maior. Você tem que fazê-la feliz, é o nosso desafio isso. Bom, então, nós temos que nos libertar. Mas eu não sou preso. Não estou preso. Eu faço o que eu quero. Então você está preso. Porque se você só faz o que você quer, você é escravo dos seus desejos. E isso a gente não consegue entender. Então ele falou, ó, eu já te libertei disso, mas a gente não quer, essa parte nós queremos riscar da Bíblia. Então ele fala assim, é muito lindo isso. Apocalipse capítulo 1 nós estamos, no versículo 5. Ele fala assim, olha, e ele nos ama, e com o sangue dele nos libertou do pecado, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E quando você lê isso, e você entende que ele está falando de reinos aí, você vai entender o seguinte, que, primeiro, quando você entender que Jesus habita em você, que ele te fez um reino, e ele quer habitar nesse reino, viver com você, você vai entender que ele, através de você, quer iluminar o mundo, quer influenciar o mundo. Então, quando em Apocalipse ele fala, olha, e nos constituiu o reino, primeiro, eu quero habitar em você. Por quê? Porque eu quero transformar o mundo através da sua vida. Eu quero que você seja exemplo, Cícero. Eu quero que você seja exemplo. E isso, João está dando uma desabafada no capítulo 1. É bem lindo esse livro. Sem medo. Nós vamos ler. É isso, significa aquilo outro. Sem estresse. Ah, mas Jesus vai vir. Que venha. Que nos leve. Sabe por quê? Porque o Paulo vai dizer, porque para mim morrer é lucro, porque o meu viver é. Nós temos que chegar nesse estágio. E aí o João, lá na ilha de Patmos, ele não falou ainda isso, né? Ele está ali ainda, ele está tentando escrever isso para nós, Apocalipse 1, tá? Quem quiser acompanhar. Então é o seguinte, o que significa isso? Olha, nos constituiu o reino, eu quero morar dentro de você. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero mudar a sua estrutura. Para quê? Porque eu quero transformar o mundo através da sua vida. Eu quero que as pessoas olhem para você e falem, meu Deus, que Deus você serve, cara. Qual é a fonte que você se alimenta? Eu preciso beber dessa fonte. E o João então está ali, nem escreveu nada ainda, ele está desabafando. E ele fala, não esqueça, tá? A ele, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, que assim seja. Então, o que ele está dizendo para você é o seguinte, olha, eu vi, ele viu um monte de coisa, ele começou a escrever, ele está se preparando para dar detalhes do que ele escreveu, mas ele fala, olha, eu vi, não adianta separar o período de 100 anos. Cristo, ele vai reinar, ele domina, ele é o Senhor da história, e quando ele habita em você, e ele começa a transformar o mundo através de você, não tem como. Deus é glorificado através da sua vida. Quer as pessoas entendam ou não, você precisa de aplauso. Porque é visível que aquilo só aconteceu porque Cristo moveu o seu coração. E ele foi glorificado através daquilo que você fez. É fantástico o que o João quer nos dizer. Então, e ele continua assim. Bom, e aí pronto. Ele fala assim, olha, ele está vindo. Eis que vem com as nuvens. E todo olho verá. Até quantos o transpassaram. O que o João está dizendo é o seguinte, que ele vai vir, ele já viu, ele vai vir. Só que ele está louco para escrever, então ele vai escrever com calma, dando detalhes que Jesus inspirou. Jesus deu detalhes para ele. Mas ele está ali fazendo uma introdução na carta. E é isso que você tem que entender. Então, de vez em quando, ele já está dizendo, ele vai vir, não, nas nuvens. Ah, outra coisa, todo mundo vai ver. Só que tem gente que vai se lamentar. E ele fala assim, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Não tem como, é certo isso. Eu vi, é certo. Isso vai acontecer. Não está aberta a discussão. Ele viu a visão do fim.
e vai nos dar detalhes. Para a gente, eu concordo ou não concordo. O João está pouco se lixando se você concorda ou não concorda. Eu vi, vou escrever, acredite se quiser, eu sei que ele vai voltar. Não foi um sonho. Ontem à noite eu sonhei. Amém. Valeu. Pode ter significado, pode não ter. Dormiu com a barriga cheia. Foi assistindo zumbi, vampiro, sei lá. Então, você sonhou. Passou uma semana agitado na escola, no trabalho. Aí, de repente, sua mente está lá. Você não para. Mas o João, ele vai dizer o seguinte, olha. Ele dá uma desabafada no capítulo 1. Depois ele vai dar detalhes. Então, ele está dizendo, olha, e todas as tribos se lamentarão. Por que todas? Porque é o seguinte... Do mundo inteiro, de todas as nações, não é 100% que vão acreditar em Jesus Cristo. E aí eles vão se lamentar nesse sentido. Então, a ideia do João escrever essa carta veio do próprio Jesus Cristo, e Jesus vai falar para ele. Aí Jesus fala assim para ele, João, não esqueça disso, hein? Olha, ele está falando, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, o que era e o que há de vir. O todo, seguinte, olha, Jesus é o quê? Eterno. Eu gosto muito de falar de Jesus, quando ele fala o eterno, tá de time aí não, viu? São Paulo que é o eterno, olha isso, eterno é Jesus Cristo. Não é? São Paulo não fala que São Paulo é eterno, eterno aonde? Sabe? Soberano, tá lá. Então é o seguinte, não, o que ele está falando aqui, o João, de novo, ele fala assim, olha, amado, vocês podem não acreditar, mas Jesus, ele sempre foi, ele está sendo, ele é. É lindo demais. Jesus, ele está na eternidade, e ele abre um espaço na eternidade, de 33 anos, para nós, desce aqui, né, o verbo se faz carne, né, habitou entre nós, como exemplo, assim, é possível, é difícil pra caramba, mas eu vou contar um segredo para vocês. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou embora, mas vou deixar o Consolador, tá? O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver. Mas olha, e ele, para fechar o assunto, tudo bem, irmão? Para fechar o assunto, que ele vai falar, eu vou habitar em vocês. Pega o João capítulo 14, 15 e 16, você vai ler lá, eu vou habitar em vós. E a gente sofre porque a gente não entende isso. Então ele fala assim, Jesus, ele é. Ele é, está sendo. Ele é para quem morreu ontem, ele é para quem está hoje, ele é para quem está amanhã. Só que tem um problema, um detalhe muito importante. Por isso que é muito bom você entender o Antigo Testamento e ler. Porque quando o Jacó, ele sai, né, fugindo de Esaú, lá para a terra do tio Labão, no meio do caminho ele deita lá, cansado, põe uma pedra, tem uma visão, vê uma escada, anjos subindo e descendo, e naquele momento, Deus se apresenta para ele como o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac. Tem esse detalhe na Bíblia. Deus ainda não era o Deus dele. Ele vai passar, né? Ele vai colher o que ele plantou para aprender, e Deus vai voltar. Quando ele atravessa lá o Val de Jaboque, depois lá em 62, Deus vai passar a ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando ele se dobra, quando ele compreende que Deus está ali no controle. Deus permitiu que ele tropeçasse e tal, para ele aprender. Então, Deus é eterno. E o João, então, está lá. Aí ele começa a se apresentar para mim e para você, tá bom? Lá no versículo 9, ele fala assim, eu quem? João. Que João? Irmão vosso. E companheiro, tá? Companheiro aonde? Opa, companheiro na igreja. Não, amigo, eu sou irmão de vocês. Companheiro na tribulação. No reino e na perseverança. Em quem? Em Jesus. Se você ler, alguém pode abrir, por favor, Romanos capítulo 5? Em Romanos capítulo 5, você fala assim, por que eu passo tanta tribulação? Por que eu aceitei a Cristo? Estava tão bom.
sem problemas. Aí eu vi na igreja, lá no rádio, que aceitar a Cristo, eu tinha uma casa, estou com 3 mansões, 4 carros, do teu carro, pronto. É esse Cristo que eu quero. Uhum. Não trabalha não, né? Não trabalha não. Em Romanos capítulo 5, alguém pode, você pode ler, Isa? Achou aí? Olha lá, lê alto, dá para ler? Lê o capítulo 5, vamos embora. Vai. Então, bora, continua. Aquele. Isso, olha lá, estamos esperando ele, esperando na glória de Deus. Continua. Não somente isso, filho. Você está pensando em viver só na glória de Deus? Continua. Ah, você está pensando que a vida cristã é só vai Corinthians? Não, assim, não é que tem que ser sofrido igual também lá, mas assim, está dizendo o seguinte, que não é só glorificar Deus nas bênçãos, ele fala o seguinte, olha, também na tribulação. Por quê? Porque a tribulação vai produzir em mim o quê? Continua lendo. E perseverança, amados, é uma ação da paciência. Você não entende muito acontecendo, mas Deus está trabalhando com você, produzindo, a perseverança é uma ação da paciência em sua vida. Continua. Isso, então assim, nada substitui, com todo respeito, nada vai substituir a experiência que você vai ter com Deus. Não é que você tem que criar uma nova doutrina através das coisas que você passa na vida. Nada do que você vai passar na vida não está na Bíblia. Mas parece que é muito teórico a gente, né? Na prática, né? Na prática, para nós, a teoria é outra. Então, assim, a Bíblia vai nos ensinar muitas coisas que Deus vai permitir que você passe, né? Para que você cresça, com o objetivo de ter uma experiência a mais com Ele, e essa experiência vai se aproximando dEle. Então, quando João fala assim, ó, eu sou o João, tá? Quem é João? Sou o irmão de vocês, e companheiro na tribulação. Eu também estou passando por tribulação. Nós vamos ver que tribulação é essa já já. E no reino, e na perseverança em Jesus. Você fala, como assim? O apóstolo João, ele está falando o seguinte, olha, eu estou com vocês nessa vida cristã. Eu também decidi bancar o doido, deixei pescaria, deixei família e comecei a seguir esse homem aí. 3 anos. E eu sou amigo do peito dele, deitei no colo dele. E aí ele morre, ressuscita. Aí aconteceu alguma coisa lá que realmente, lá em Atos, o Espírito Santo veio em mim. Eu dei espaço e fui revestido do poder do céu, que Jesus falou, se você crê em mim, coisas maiores do que eu você fará. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em mim vai estar em vocês. E o João dá essa abertura. E o João começa a viver 100% Cristo. 100% na dependência dele. E o que aconteceu? Chegou a velhice, ele está preso, só ele sozinho, abandonado, todos os outros 11 já tinham ido embora, o Judas antes. Está lá. E ele fala assim, ó, eu sou o irmão de vocês, sabe? Eu sou companheiro de vocês na tribulação, eu também sofri. Sabe por quê? Porque eu quis ser o reino de Deus em mim. E na perseverança, porque eu estou passando por situações que eu não estou entendendo. Muitas coisas eu não entendi. Mas eu estou em Jesus. Eu tenho uma vida cristã. E ele fala assim, olha, só abrir um parênteses, tá? Que João é esse? Só para você entender. Lá em Mateus capítulo 10, estou pegando os versículos 2 e 3. Mas aparece aí, ó. Lá em Mateus ele vai dar a lista dos 12. Lembre-se, tinha uma multidão seguindo Jesus Cristo. Da multidão, ele reúne lá uns 70 discípulos, e dos 70, vem cá. Ele olha, o Pai seleciona 12. E mesmo sabendo que um está lá, é o último da lista. Então, olha só, quer ver? Dá uma olhadinha aqui, olha. Os nomes dos 12 apóstolos são esses, está em Mateus capítulo 10. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro. E André, o seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão.
Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Então, assim, esse é o nome dos 12, aparece lá em Mateus 10. Tudo bem? É esse João aí. Tem mais João, tinha mais Judas, tinha mais Jesus, mas é esse aí que ele está falando, beleza? E esse Judas aí que morre aí, não é aquele que escreve o livro, não. E o Tiago que escreve o livro lá também não é esse aí, não. Então, assim, nós temos que estudar por causa disso, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, olha só, então é esse João aí. Bom, cadê o João? O que ele está fazendo aí? Que o Joãozinho? Está fazendo o que aí, João? Ô, Edu. Aí, olha só, se pensa que é só uma moleza, né? A sua Bíblia diz assim, Apocalipse 1, capítulo 9. Eu, João. Que João? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me, continua, achei-me na ilha chamada Patmos. Por quê? Quem que gostaria de pegar um verãozão que está agora numa ilha, lá na praia, né? Fortaleza tem uma praia exata, só a Isa dá o endereço, vamos tudo para Fortaleza. Então, olha só, ele achei-me numa ilha. Está na ilha, Joãozinho? Estou, cara, você não acredita. Eu estou aqui por causa da palavra de Deus. Então você é um missionário? Entendeu o que estou falando, pessoal? Se você não lê, você acha que é tudo legal, tudo fantasia, tudo posso naquele que me fortalece, né? Está lá preso por causa da palavra dele. Não é só por causa da palavra, é porque ele vivia a palavra. Por causa da palavra. E por causa da palavra que ele vivia, ele se recusava a viver de acordo com aquelas pessoas. Ele viveu Cristo. Então ele está preso. E por que ele está preso, né? Você tem que entender isso. Porque, e aí que eu estava reescrevendo, falei, mas por que ele está falando tudo isso? Porque ele está ali, sentadinho na ilha de Patmos, preso, coitado, e olha para trás assim, todos, a Bíblia diz, a história diz, os historiadores, que todos os outros discípulos já tinham morrido. Todos. Só sobrou ele. E ele era pastor lá em Éfeso, a Bíblia vai dizer lá em Atos que ele está lá pastoreando em Éfeso. E ele é preso. Por que ele é preso? E por que você seria preso hoje? Por causa da palavra? Não, é por causa do testemunho que tem que ser preso. Não por causa da palavra. Porque mesmo naquele dia, se a teologia da pessoa não era a teologia verdadeira, a teologia é o que você sente de Deus, não é estudar Deus, o que é Deus para você, entendeu? O que a sua vida produz de Deus, assim, quem é Deus? Se a nossa teologia não for fiel às Escrituras, você não dá o testemunho da palavra. Você vai engolindo qualquer coisa. O João estava preso, não por causa da palavra, por causa da teologia da palavra, do testemunho dele, da vida dele através da palavra. Essa é a teologia. Não adianta falar que eu sou batista, não adianta falar que eu sou da Assembleia Presbiteriana, não adianta falar de qualquer outra denominação, se a minha teologia, na prática, não glorifica a Deus. Porque nós vemos lá, a Ele toda a honra, toda a glória, por séculos e séculos. Então, o João está preso não por causa da palavra, mas por causa do testemunho dele, o que a palavra causou na vida dele. Ele está sendo reino e sacerdotes. Então, e nesse momento que ele está ali, isso aqui é meu, tá? Abri um parênteses. Eu acho que ele está ali, ele está assim, porque ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu 3 cartas pequenas, que dá para a gente ler cada carta num dia, e no final da vida, ele escreve a Apocalipse. E onde ele está agora? Ele está na ilha de Patmos, preso. E o que levou ele até lá? O testemunho de vida dele. E o que ele está ali fazendo? Eu acredito que ele está ali sentado, tem tempo, né? Está ali velhinho, coitado. E ele deve estar pensando, olha que
como cristão é tonto, né? Está pensando nos irmãos. Caramba, como é que eu vou ajudar a igreja A? Como é que eu vou ajudar a igreja B? Como que eu vou instruir os irmãos sobre isso, sobre aquilo outro? Como é que eu vou ajudar? Na cabeça dele está vindo as ovelhas dele, os irmãos sofrendo, perseguindo, e ele ali preso, não podendo encorajar as pessoas. Está ali. Está pensando, caramba, e agora, o que vai ser da igreja? Olha só, porque por um breve momento, você pode achar que sem você aqui nessa igreja, a igreja não vai. Vai! Vai sim. Porque você pode pensar que não, mas a minha Bíblia, ela vai ensinar que quando, num período histórico, os sacerdotes, os profetas ali, os responsáveis para entrega, para representar o povo perante a Deus, estava em prostituição, os filhos de Eli, lá, o Fini e Finéias, o que aconteceu? Deus chama Samuel, pequenininho, Samuca, vem cá. A mãe, por um milagre de Deus, Deus visita, né, a esposa lá do Zacarias, é isso? De quem? Não gosto de falar essa coisa com o pessoal, como assim Cana? É o Eucana, então assim, o Eucana está lá, e mesmo esquema, porque a Isabel, o pessoal pode não entender, o nome do cara é Eucana. Ele tinha 2 esposas, já estava meio que errado aí, mas enfim, está lá, Deus respeitou. E aí uma das esposas está lá, estéril, a outra não é, começa aquela briga entre elas, eu tenho filho, você não tem, sei lá, começa a brincadeira toda. E ela vai, um dia chora na presença de Deus, e aí o profeta Eli acha que ela está embriagada, falando, não estou embriagada, eu estou pedindo para Deus um milagre na minha vida. E naquele momento Deus escuta o coração daquela mulher, e ela é engravida porque ela faz uma promessa para Deus, olha, se o Senhor me der, ele vai ser consagrado a ti. Aí Deus, preciso de alguém assim. Como Deus conhecia o coração dela, a sinceridade, Deus deu para ela Samuel. E depois Samuel deu outros filhos também. Não foi só Samuel, não. Aí, só que o Samuel, Deus deu por quê? Porque Deus queria limpar o templo. E às vezes não é assim, mata tudo. Deus poderia, não poderia? Poderia, mata tudo. Ele fez essa proposta para Moisés. Eu não sei se eu estou misturando muitas histórias. Se você não conhecer essas histórias, você levanta a mão, que eu repito, tá bom? Ele fez essa proposta para Moisés. Lembra disso? Moisés, vem cá. Esse povo é chato, hein, meu? Vamos, é o seguinte, eu vou matar todo esse povo e de você eu faço uma grande nação. Fez essa proposta para Moisés, cara. Não, senhor, que é isso? Aí o Moisés, tal. Será que foi um teste? Não sei, está lá. Mas falou. O que eu falo para você é que Deus poderia matar todo mundo. Hoje aqui, às vezes eu acho na escola que a minha aula está um lixo. Eu falo, pessoal, mas a minha aula está um lixo hoje, não consegui explicar 5 exercícios. Estou falando sério. Como assim um lixo? Não sei, eu queria mais, para vocês está bom. Então, às vezes eu acho que eu estou um lixo como cristão. Mas, ao mesmo tempo, Deus coloca um monte de gente aqui, vamos trabalhar, né? Esse não gosta, esse não gosta. Tudo bem, mas eu posso pensar assim de vocês também? E a gente vai se iludindo, eu estou vivo ainda, então Deus me ama, Deus não está vendo, eu vou continuar fazendo essas coisas. O João estava preocupado com o futuro da igreja, sem ele. Olha que loucura, está lá, preocupado com o futuro da igreja. Preso. Por causa da palavra e do testemunho. Ele decidiu aceitar e seguir. Ele decidiu. Por quê? Nós esquecemos disso. Tem gente que não gosta muito que eu falo dessas coisas aqui, mas, por exemplo, nós somos novos, nós temos 500 anos no Brasil. 500 e poucos anos. Se você pegar na história, naquele período histórico ali, quem dominava era Roma. Uns 50 anos antes, até uns 500 anos depois, Roma era, assim, a grande potência. Então, dominava tudo. E Roma era um exército tão potente, que todo mundo tinha medo. Ele chegava à estrada, detonava tudo, assim, tinha uma estratégia muito boa de guerra. E eles estavam aí. Só que Roma tem um probleminha. Quando Jesus nasce, quem está lá, reinando lá em Roma, na Itália, lá, é o Tibério César. Aí ele morre, quem vem? Calígula.
E vai estudar esses caras. Tudo. Tudo assim, egocêntrico. Ele é o rei. O importante é o meu prazer, o restante serve, vive para me servir. Está lá. E assim, eles não queriam problema. Está dando problema? Manda matar. Manda matar. E quando Jesus morre, né, e ressuscita, e começa lá a perseguição do caminho lá, vocês vão ver aqui no livro de Atos, tem uma fome lá, e esse imperador Cláudio, está escrito no livro de Atos, ele expulsa os judeus de lá. Ó, não quero judeus aqui não. Ele manda embora daqui, por quê? Está fome, cara, eu vou dividir o pão com o meu povo. Está na sua Bíblia. E os judeus começam uma dispersão de lá, mas depois eles acabam voltando. Alguns se escondem, mas não podia ficar em Roma não. Mas tudo isso reflete para cá. Aí o Nero, então, o Nero é doidaço, ele queria renovar. Vamos reformar a igreja, vamos reformar Roma. Está muito feio Roma. Está feio. Não, gastar dinheiro isso não, está feio. Não vai demolir, não vai. Ele põe fogo em Roma. Agora não tem mais jeito. Ele manda pôr fogo em Roma. E aí a história vai dizer, é muito lindo isso, que os bairros, né, onde habitavam os judeus, não pegou fogo. E aí, bingo, quem pôs fogo em Roma? Foi o Nero ou foram os cristãos? Os cristãos. Isso não está na Bíblia, está no livro de história, pode ler. E aí começa uma perseguição doida em relação aos judeus, que eram contra Roma, que era o Império Romano. Isso está na história. Pesquisa, pega o seu livro de história, é muito lindo isso. Bom, depois de Nero, ele morre lá, acaba se matando lá. Veio um outro imperador, que é o Vespasiano. E esse gostou da ideia. Esse aí constrói lá as arenas. Quer saber? Para inaugurar a arena, esses dias eu vi o Coliseu, como foi construído, fantástico. Com tecnologia meu. É nem demais como construiu, né? O propósito era diferente, era ruim, mas assim, a inteligência é legal. Então, o que aconteceu? Ele começou a buscar os judeus que defendiam a palavra. E os que não tinham testemunho, ou seja, os que não viviam da palavra, negavam a Cristo. Vai, está liberado, pode ir embora, sai daqui, que sirva de exemplo para aqueles lá. Ó, tá vendo? Você que sabe. E aí começou uma perseguição terrível. E aí ele morre, ele manda prender o João, né? Esse João, nosso apóstolo, manda prender e leva lá, deporta lá para a ilha de Patmos. Mandou matar todo mundo. Bom, por que eu estou falando isso? Porque você tem que entender que depois dele vem o imperador Tito. Há uma rebelião dos judeus. Os judeus realmente esperavam que Cristo ia liderar os judeus contra Roma. Não aconteceu isso. E aí esse imperador aí, os judeus começam a se revoltar. Ele vem, ele destrói Jerusalém, destrói, né, tudo ali. E há uma grande dispersão dos judeus. E aí, na verdade, foi o Domiciano que prendeu João. Desculpa, não foi o Vespasiano, não. Ele começou a perseguir, mas acredito que foi foi no período Domiciano que ele prende João. Perseguiu, prendeu, acabou. E aí aconteceu dispersa. E os realmente que conseguiram acreditar que Deus poupou, fizeram com que o evangelho chegasse até nós. É fantástico. Só que nós temos que conhecer aquilo ali. Por quê? Senão a gente não valoriza. A gente já não valoriza agora a palavra. Então, o João está lá sendo perseguido, preso por esse Domiciano aí, que esse imperador começou a usar bastante lá o Coliseu, as arenas, igual aqueles filmes de gladiador, é daí mesmo, aquilo lá existiu mesmo, viu, pessoal? Bom, e o João está preso. Tá, e aí ele vai falar o seguinte, ó, sou eu, tá, o João, tal, volta para o texto, versículo 10, ele fala assim, eu achei-me onde? Em espírito. Até o fantasma, tá vendo? Daí vem aquela expressão, pessoal, vamos ficar em espírito de oração aqui na igreja, não é isso? Quer dizer, vamos tentar pensar só em Deus. Tenta, já tentou? Ó, faz um teste aqui, ó. Todo mundo aqui, dá tchau para quem está na porta. Fala, tchau, dá tchau lá, quem está na porta, tchau.
Ela está representando todos os seus problemas. Dá tchau. Tchau, probleminhas. Ó, daqui a pouco eu saio, tá? Aí, o João, ele estava ali em espírito, pensando nas coisas de Deus, em como ele poderia estar lá fora. Olha que lindo. Olha, em como ele poderia estar lá fora, sendo útil para a palavra de Deus, falando do que ele viveu. Esse é o Apocalipse. Está lá, fim da vida, poxa vida, hein? Estou ouvindo aqui o barulho das águas, nas rochas da ilha, e nem um mergulho. Está lá presaço, lá, velho, coitado. E olha que lindo. Então, ele está falando assim, eu, João, achei meu espírito num dia de domingo, que é um dia que eles escolheram para adorar a Deus, assim, especialmente. Mas ele aprendeu que todo dia tinha que adorar a Deus, porque a vida está aí. E ele ouviu, olha que lindo, ele estava lá em espírito, buscando a Deus, pensando nas coisas de Deus, e por esse motivo também ele ouve Deus. Como é que você quer ouvir Deus se você não deixa os seus problemas? Entre no seu quarto, fecha a porta e fala em secreto com o Pai que está no céu, que o Pai vai te ouvir. Jesus falou, mas o que eu falo, Senhor? Eu não sei o que falar com Deus. Agradece primeiro, Pai nosso que estás no céu, eu reconheço a sua santidade, Tu és maravilhoso, só Tu és. Mas é o seguinte, Pai, venha a nós o Teu reino. Tá, deixa, vem em mim o Teu reino, viva em mim. Assim será feita a Tua vontade, não só aí na terra, ou aqui na terra, como no céu. O que você está pensando aí vai acontecer aqui através de mim. É o seu Pai Nosso. Está lá, está pensando em tudo isso que Jesus ensinou para ele. Perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas dívidas. Assim como nós, aspas, 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 perdoamos a quem tem nos ofendido. Perdoamos as nossas dívidas. Perdoamos a quem tem nos caluniado. Perdoamos aquele que pisa no nosso pé. Senhor, pelo amor de Deus, hein? Não nos deixe cair em tentação. Eu vou lá naquele lugar, mas eu não vou pecar. Eu vou entrar naquele site ali pornográfico, mas eu não vou estar pecando. É o Pai Nosso. Então o João, ele está ali dizendo para você, para mim o seguinte, olha, eu estou aqui em espírito, não interessa onde eu estou, se eu fechar os olhos, em um minuto eu não sei quem está lá fora. Quando eu entro na minha casa, eu não fico lembrando como que é a frente dela, só através de fotos. Já pensaram nisso? Quando eu entro na igreja, eu não sei como é que é a porta aqui. Não sei, porque eu estou me colocando na presença de Deus. É isso que ele está falando. E quando isso acontecer, você vai ouvir uma voz falando com você, e uma voz por detrás dele, como de trombeta, ei, alerta. Sabe, uma voz, e ele fala assim, o que ele quer dizer assim? Jesus fala com seus filhos. Jesus fala com você. Jesus, mas como assim? Isso aí faz 2000 anos. Aí o João vai dizer, tem um salmo que vai dizer o seguinte, olha, que 1000 anos, um dia como se fosse 1000 anos como se fosse um dia. Deus está fora desse tempo. Deus não é cromos. É lindo demais, João. Está lá preso, velho, de Patmos. Louco para pregar, louco para sair de lá, louco para ajudar. Semana passada eu estava no sexto ano da escola. Falei, qual a idade de vocês? 11. Me ajuda aí, vai. 11, 22, mais 11, 55. Então, é o seguinte, para encher o saco, que eu já vivi 5 vidas de vocês. Presta atenção aqui. Eles não entenderam muito bem, não, mas quer dizer o seguinte, olha, que eu sei para onde eles vão tropeçar, mas aqui vamos falar de matemática agora. O João está ali na ilha, eu falei, cara, eu queria tanto ajudar lá o pessoal que está chegando agora, para ter fé, para não se iludir com os outros que tropeçaram, sabe? Para não tomar um banho de água fria. É a tua fé, é a tua vida, é o teu compromisso. Não, mas o outro tem 30 anos e continua ali, se arrastando. Mas é você, cuida da sua vida intelectual, da sua vida espiritual. E aí o João está lá, pensando nas coisas. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava lendo, Jesus, ele vem... Olha os pensamentos dele, pensando nas igrejas. Aí Jesus vem e fala assim, o que você vê, o que vês, escreve em livro
e manda as 7. Ele estava pensando no quê? A vida dele era pensar nas igrejas, alimentar as igrejas. O que Jesus está dizendo e vai dizer para ele: ei, vem para cá, preciso de mais uma coisa sua, tá? Ó, você ainda é um ícone aí. Você vai estar deixando um legado, João. Você é o último dos moicanos, esse filme que teve aí. Mas, ó, eu preciso que você faça uma coisa. O quê? Sabe essas igrejas que você está pensando? Aí você fala assim, ó, escreve as 7 igrejas. Quais? As que estão na cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não tem bom retiro. Você está nessa ainda? Então, o que está acontecendo? A igreja estava em expansão. Há uma teoria do Big Bang, que houve uma grande explosão, e que o mundo, né, o universo está em expansão. Quem está em expansão é a igreja. Pode até ser que um dia se conclua essa teoria que realmente está em expansão. Pode ser. Mas, se você acreditar que você consegue, nós, né? Se você conseguisse andar na velocidade da luz, a gente está se arrastando. Estou com, como chama isso aqui? Panturrilhas apiando. Que eu quis correr demais semana passada lá, com os 200 quilos acima do peso. Aconteceu. Aí pior aqui. Aí é o seguinte, se você acreditar que você consegue correr a 300 mil quilômetros por segundo, na velocidade da luz, e você andar 90 bilhões de anos nessa velocidade, você vai ver o tamanho do universo. E eu que estou doido? Essa é a teoria. O pior, que com a tecnologia que nós temos, é isso aí. É isso. Então, é mais difícil você ter fé e acreditar nessa teoria do que acreditar que um dia Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus não se explica. Mas a igreja está em expansão. E Jesus é tão lindo, tão respeitoso com as pessoas, com você, comigo, que ele fala individualmente com cada um. É que a gente parece que tem um tampão no vidro. Sabe quando? Não pode passar cotonete, mas você não tem que limpar esse negócio sujo aqui. Limpe esse. Passa uma pá, nem cotonete, pega uma enxada. E limpa, você não quer ouvir. Ele vai falar assim daqui a pouquinho, olha, quem tem ouvidos? Daqui a pouco. Parece, põe a caixa de cotonete, um só não. Aí a igreja está em expansão, e João estava preocupado. E por que isso? Só um minutinho. Por exemplo, olha, esse mapa aqui, você encontra aí, é a terceira viagem de Paulo. Aí o Paulo sai daqui, vai para sai da Antioquia, lá onde os foram chamados de cristãos pela primeira vez, sai daqui, sai viajando para cá, sai para lá, sai plantando as igrejas no que tinha para hoje. Está lá, só existia lá aqueles continentes, Europa, Ásia, África, Oceania. As Américas não existiam. A ideia de Antártida, então, o Estreito de Bering lá para cima, ninguém foi conhecendo depois a tecnologia, o conhecimento. Nós não podemos esquecer que nós caímos de paraquedas ainda. Nós somos frutos de conquistas. Não existia esse lado. Então, existiam várias cidades. Não é só essas 7, não. Cadê o negocinho aqui? Não é só essas 7 aqui, ó. Tarso, Derbe, Listra. Está tudo no livro de Atos. Pérgamo, a Troade, aqui Mileto, Atenas. Lembra? Em Atenas? Que o Paulo não consegue abrir uma igreja lá em Atenas? Não lembro, não. Então, por isso que funciona. Eu acho muito lindo isso. Por isso que nós temos que ir juntos aqui, Senhor, legal, entendi isso aqui, mas dá para estudar o livro de Atos? De novo. Dá para estudar o Evangelho de João de novo. Dá para estudar, você que tem que chegar assim, professores, pastores, dá para a gente aprender isso aí? Eu não estou conseguindo estudar sozinho. Senão, o que a gente, e graças a Deus, o que a gente fala para vocês é Bíblia, nada de revista não. É Bíblia. Deixa a revista para o professor se preparar. Pega lá, curiosidade, mas é você que tem que ler e tem que explicar. É assim que funciona, senão você não vai crescer.
Aí é o seguinte, são várias igrejas, porém, o Paulo está aqui, ó. O João está aqui, ó, preso nessa ilha aqui, ó. Está vazia essa ilha ainda. Acho que só foram os cristãos para lá, na época de Paulo. Está lá. Bom, por que 7? Para 7 igrejas. 7 trombetas. Não é isso? Está louco para cuidar? Então, o 7, você vai ler agora o 7. O 7 tem algo assim de perfeição. Algo de totalidade, de completo. Então, vou abrir um parênteses também, isso é coisa minha. Imagine um presidiário querendo se comunicar com quem está fora. E o cara está lá preso, tentando dar dicas para vocês, ó, fica firme aí, eu estou aqui, mas ó, fica firme aí, que Jesus está no controle. Eu vim para cá com um objetivo, eu não sei muito bem o que é esse objetivo, né? As pessoas pensam que é outra coisa, mas no fundo, eu vim aqui por causa disto. Ninguém sabe, talvez um dia ele vai saber lá, porque ele foi para lá. E o João está lá, não sabia. Bom, e aí ele tem que se comunicar, já, com os caras que estão lá fora. Porque senão os caras que jogam naquele time, como chama aquele time lá, Melapec, jogava lá? Os caras não sabem nem andar. Aí é o seguinte, o Jair tinha que escrever uma carta para eles. Está preso. E aí, na carta, ele começa a falar de anjo, de besta, de trombeta, de praga. Aí os caras, ixi, ó, deixa essa carta sair. Pode deixar sair porque o cara está doidinho. Quem lê essa carta vai saber, ó, vou desistir do caminho porque eles vão ficar loucos igual o cara. Também. O fato é que o 7 vai aparecer. E aparecerão outros símbolos também que nós vamos falar no momento oportuno. Combinado isso? Então apareceu o que aí? 7 igrejas. Ou seja, ei, olha o que ele está falando. Não se preocupe com as igrejas. Mas se preocupe com as igrejas. Olha que loucura. Não se preocupe. Mas se preocupe. Como? Faz a sua parte, escreve essa carta aí. Porque as pessoas creem muito mais em você às vezes do que em mim. Às vezes pela tua vontade de fazer, pela tua força, pelo seu fazer, as pessoas vão e te ajudam. De repente, se eu aparecer para elas morrem. Mais ou menos assim. Então, o 7 é isso. Então, nesse livro, a gente vai ver 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candelabros de ouro, 7 estrelas, 7 trombetas, 7 trovões, 7.000 almas, né, que foram salvas, 7 cabeças, 7 lâmpadas, 7 para todo lado. Que na hora certa nós vamos estudar. Agora eu vou falar 7 o quê? Ele fala assim, ei, ele está sentadinho lá, ele está sentadinho, pensando em Deus, os problemas lá fora, ele não podia sair da ilha mesmo. Está bem fora os problemas. E aí, Jesus aparece para ele. Ele, está de costas, imagina a cena, né? Está lá pensando na vida, em espírito, longe, só a carcaça ali. E aí ele escuta, o que você vê, escreve num livro e envia para 7 igrejas. E ele vai voltar para ver quem está falando com ele. E voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi quem ele viu. Ele vê Jesus Cristo. Mas não só Jesus. Não só Jesus. Porque ele está ali pensando. E quem está falando com ele? Quem está falando com ele? Jesus. E eu estava pensando, onde é que você tem buscado inspiração, hein, para a sua vida? Quem é que anda falando com você nos seus momentos difíceis? Em quem você está se inspirando para resolver os seus problemas? O João está ali, pensando, e Jesus aparece para ele. Só que Jesus, ele olha assim, ele meio embaçado, João. Tá bem também, né? Aí olha só, quem falava com ele? Ele vai falar assim, ó, vi. O que ele viu primeiro? 7 o quê? 7 candeeiros, 7 castiçais. Vou dar um spoiler, tá? Lá pro final Jesus vai falar. É muito lindo o que ele vai falar. Ele fala, João, você sabe quem esses são os 7 castiçais? As 7 igrejas. A igreja
que você está preocupada. Eu passei no meio delas. Eu sei tudo que está acontecendo. Eu sei das fofocas de canto para lá, para cá. Eu sei tudo. Às vezes dá vontade de vomitar. Ele vai escrever isso numa carta. Não estou falando bobeira, não. Ele fala assim, eu vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Um homem. Ele viu um homem. Ele viu um homem. Ele falou, quem é? Ele vê as estrelas, ele vê lá os candeeiros. E esse homem estava com vestes talares. E cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Vestes talares são vestes compridas. Sabe, cobrindo o corpo. Branquinho, branquinho. Eu fui, o mês passado, ganhei fui viajar, comprei uma toalha nova. E a toalha, tem crente que é igual toalha nova, né? Não absorve nada, né? Você vai secar, não seca. Aí, eu caí na bobeira depois da viagem e lavar. Aí, como eu entendo tudo de lavar, o que eu fiz? Coloquei na máquina. Deixa comigo. Na máquina. Aí, eu coloquei também umas 2 camisas brancas. Bom, só sei que as camisas voltaram rosa, não sei porquê. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque as vestes desse homem que ele viu estavam impecável. Não é igual aquela camisa que você põe de vez em quando, parece que está na gaveta, dormiu na gaveta. Chega a trabalhar, tudo bem? Não, você dormiu na gaveta? Aí, vestes compridas, limpinhas, com cinto de ouro, representando o juízo, sabe, assim, de Deus, juízo divino. Ele vem pisando, ele vem na direção, bem lentamente. João está vendo aquela imagem, mas ele vê primeiro lá os castiçais. E a sua cabeça, olha, ele está, sabe, lembrando, até ver o rosto. A cabeça dele era cabelos brancos, como a lã, como neve os olhos como chama de fogo. Ou seja, aquele homem, ele tinha a impressão de ter os pensamentos puros. E olhar para ele significa queimar, não tinha como olhar para ele. Queimava os pecados. Os pés, semelhante ao bronze polido. Sabe, o cara passou, sofreu, né, foi forjado, como refinado numa fornalha. A voz, como de muitas águas. Ou seja, Jesus estava vindo, ele sente o seguinte, que ele estava se apressando para julgar, sabe, a sensação que o João tem. E não tem como. E a voz falava com segurança, sabe, assim, de muitas águas. Ele faz uma semelhança com as águas batendo na rocha. E água, vocês vão ver mais para frente, é sinônimo de povo. É como se fosse a voz do povo ali, mas não é assim. A voz de muitas águas, como se fosse muita gente falando. Mais para frente vai ter algo parecido assim. Bom, ele tinha na mão direita, quantas estrelas? 7 igrejas, 7 castiçais, 7 estrelas. Ou seja, a igreja está sob controle. Ei, a igreja está sob? Você pensa que ele não sabe o que está acontecendo? Ele está dando corda. E vai esperar todo mundo que ele está trazendo aqui se manifestar. É assim. Eu te levei lá para você ajudar, mas não fiz nada. Não, porque já fazia assim. Tá, mas eu te levei lá porque já fazia assim. Tá, mas... É por isso que nós temos que ler algumas parábolas. Lá no final ele vai falar assim, servo inútil. Você só fez o que eu pedi. Mas enfim, então imagine, está vindo assim, no meio de 7 castiçais, andando. Bom, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Ele falava, ia falar, e penetrava. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. A palavra que ele falava assim, nossa, ele falava e dividia os pensamentos. Em Hebreus vai dizer isso, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir a alma e espírito. Está falando assim. E o rosto dele é a própria luz.
Era a própria luz. Era Jesus. Era Jesus. E quando ele o viu, ele chegou, é Jesus. E o que ele faz? Cai. Mas Jesus não quer ver você caído. Ele quer ver você caído? Não quer. Quando ele cai, Jimmy, porém, quando ele viu que realmente se aproximou, que era Jesus Cristo, estava vindo, né? Ele está descrevendo. Ele não sabia, né? Foi falando. Aí, foi lembrando na mente dele. Quando ele viu que é Jesus, ele, Senhor, me perdoa. Mais ou menos assim, eu estava pensando um monte de coisa. Jesus foi lá, conheceu o pensamento dele. Não fala os pensamentos dele. Mas ele cai. Olha que lindo. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, ei, não temas. Eu sempre estive com você e sempre estarei. Eu sou o primeiro e o último. Tudo isso faz parte de um plano eterno, o plano da salvação. Eu estarei sempre com você. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. São verdades eternas que nós não podemos esquecer. E aí, para encerrar, eu sou aquele que vive. Não é mais ficar pensando em Jesus na cruz, coitadinho. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Jesus disse, aquele que vive. Eu estive morto, sim. Mas a morte não pôde me conter. Porque eu vim sem pecado, eu venci no poder do Espírito Santo de Deus a morte, o pecado. Mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, ele é o caminho para a eternidade com Deus. E ele está com você. Ele vai colocar a mão sobre os seus ombros, vai te levantar. As circunstâncias da vida, os pensamentos podem ter destruído, derrubado, mas ele fala, não temo, vamos embora, estou com você, levanta. Prendeu? Vamos embora. Levanta aí, vamos embora. Outra coisa, só para encerrar. Escreve, pois, essas coisas que você viu, tá? Que coisa? Tudo isso aí por enquanto. Tem mais. Daqui a pouco eu vou abrir uma porta no céu, porque fecharam as portas para você aqui, eu vou abrir uma no céu. E vou levar você para lá. Vou te mostrar outras coisas, mas por enquanto escreve isso daí. Escreve, pois, as coisas que você viu. E as que são. E as que hão de acontecer depois destas. Sabe por quê? Porque eu sou o Senhor da história. É fantástico Jesus falando com ele. E aí ele está curioso. Senhor, mas já que você leu os meus pensamentos, tá legal, João, quanto ao mistério das 7 estrelas, que você visse na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aí você fala assim, como assim anjo das 7 igrejas? Então acredita-se que eram os líderes das igrejas, mas 7 de todas as igrejas, não só daquelas. Aquelas estão representando todas. É fantástico. Então, Jesus está vivo. Está com você. Faz parte da sua história. Quer caminhar com você. Ele não quer você caído. Ele está colocando a mão nos seus ombros e falando assim, levanta, vamos junto. Estou com você pelos séculos dos séculos. E quando eu voltar, não vai ser surpresa para você, porque você anda comigo todo dia. Não se preocupe. Esse é o segredo, tá bom? Quero te convidar na próxima semana a estar conosco aqui para estudar o capítulo 2. Onde você vai entender de uma vez por todas que Jesus está no meio da igreja porque ele conhece a igreja. Tanto que ele vai falar, ei, conheço tuas obras, tá? Conheço. Você mais ou menos, conheço. Brincadeira. Então, ele conhece a igreja. Quero te convidar para estar conosco na próxima semana para estudar o capítulo 2 do Apocalipse. Amém? Obrigado pela sua presença. Deus abençoe vocês.